Boa tarde a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham pela internet. Às 14 horas e 44 minutos, nós estamos dando início à 11ª reunião aberta da diretoria colegiada da Anvisa no ano de 2012, com as presenças dos diretores, da adjunta de diretor Luciana Takara, a ouvidora Eliana Pinto e a Vera Bacelar, chefe de gabinete da presença Anvisa. Nós temos para a pauta de hoje 3 propostas de atos normativos e depois um conjunto de recursos administrativos para julgamento. Eu passo de imediato a apreciação dos requerimentos relativos aos processos em grau de recurso, já submetendo aos diretores o pedido da empresa Belfar Limitada de julgamento em sigilo dos processos contidos na pauta nos itens 2.214 e 2.215. Lembrando que os pedidos foram tempestivamente apresentados nos termos da portaria 616 de 2012. E pergunto se há alguma manifestação em contrário. Não havendo, considero então aprovado por unanimidade as solicitações e fica a empresa desde já comunicada que no ato da inclusão dos processos em pauta de julgamento em sessão fechada, a empresa será comunicada nos termos dos regulamentos. No item 2216, a empresa Biolabs Sanus Farmacêutica Limitada também pede julgamento em sigilo do processo. E pergunto aos diretores se há alguma ressalva, alguma manifestação em contrário. Não havendo, então, fica aprovado por unanimidade. O mesmo vale para o item 22115, de interesse da empresa Cifarma Científica Farmacêutica Limitada, que também pede julgamento em sessão fechada, em sigilo, do processo de seu interesse. Alguma manifestação contrária? Não havendo, fica aprovado por unanimidade. O item 2213 teve também uma solicitação de sigilo por parte da empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Limitada. No entanto, o pedido foi feito de maneira intempestiva no dia seguinte ao prazo de encerramento para que tais solicitações fossem feitas. O que, no meu entendimento, faz com que a solicitação deva ser indeferida, e eu submeto aos diretores a proposição de não acatamento da solicitação por ter sido feita de maneira intempestiva em relação ao que estabelece a portaria 616 de 2012. Jaime. Genô? Então, no item 2213, considerando que o pedido foi feito de maneira intempestiva, permanece para julgamento na pauta da reunião de hoje. Então, só reforçando, ficam as empresas Belfar, Biolab e Cifarma informados que os processos serão julgados em sessão fechada e as empresas serão comunicadas da data. E os itens, então, 2214, 2215, 16 e 115 ficam fora da pauta da reunião de hoje. E eu passo imediatamente para o item 1.1, uma proposta de um protocolo de cooperação técnica entre a Anvisa e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
com o objetivo de realizar trocas de informações e celebração de atividades conjuntas entre as autarquias. Eu fui responsável por solicitar a inclusão desse item na pauta. Eu informo que nós temos uma atuação que muitas vezes requer o apoio ou ainda trata de assuntos que envolvem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e nós tivemos recentemente, por solicitação da nova presidência daquele conselho, uma proposição de firmarmos, então, um protocolo de cooperação técnica. Essa proposta foi submetida ao Núcleo de Regulação de Mercado de Medicamentos, a área técnica que estará mais diretamente relacionada às atividades do acordo, que, claro, tem uma importância vital para a execução das atividades relacionadas à finalidade institucional da agência, em especial no que diz respeito ao monitoramento e acompanhamento econômico dos setores regulados. O NUREM se manifesta favoravelmente. O acordo de cooperação proposto não prevê inicialmente repasses de recursos. E, no nosso entendimento, ele é de vital importância, pode fortalecer tanto a Anvisa quanto ao próprio CAD, quando analisa processos que envolvem empresas ou entes econômicos regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse sentido, eu proponho aos diretores a aprovação da proposta de protocolo. E abro para discussão. Jaime. Sou absolutamente favorável à proposta de protocolo, mas na sequência eu vejo que tem uma proposta de protocolo de cooperação. Eu vou fazer comentários a respeito das duas em conjunto, mas quanto a item de pauta, favorável. Agenor. Entre a Anvisa e o CAD, concordo. Fica aprovado por unanimidade a proposta de acordo de cooperação entre a Anvisa e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que segue, então, para as formalidades no sentido de coleta de assinaturas do representante legal da Anvisa, no caso, o presidente, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Também vem a pauta uma proposta de protocolo de cooperação técnica a ser firmado entre a Anvisa e a Confederação Nacional da Indústria, que é objeto, aliás, que é fruto de um trabalho que desde o ano passado vem sendo já desencadeado ou desenvolvido entre a Anvisa e a conferência, que teve a Confederação Nacional da Indústria, que teve início num seminário organizado pela CNI, com a presença de diversos setores da Anvisa, e que, na perspectiva da CNI, foi muito proveitoso, porque foi uma oportunidade para que as diferentes áreas da Anvisa, a área de saneantes, a área de medicamentos, a área de produtos para a saúde, de toxicologia, de alimentos, pudesse manter um diálogo qualificado com as entidades representativas das indústrias de cada um desses setores. E esse diálogo, quando ele é feito de maneira estruturada, ele sempre traz dois resultados importantes. Primeiro, permite que os segmentos econômicos eles conheçam de maneira mais adequada os marcos de regulação e os passos da Anvisa em relação aos regulamentos relacionados àquele segmento econômico. E de um outro lado, também permite para a Anvisa um diálogo já direto com esses segmentos econômicos, o que também ajuda muitas vezes a que a agência possa captar de forma mais efetiva as demandas e expectativas dos setores econômicos
em relação aos passos regulatórios da Anvisa e que facilita, no meu entendimento, o enquadramento e a observação por parte dos segmentos econômicos dos marcos de regulação, né? E, na verdade, quando há uma integração mais efetiva entre o ente regulatório, no caso a Anvisa, e os entes regulados, no caso as indústrias que compõem os segmentos que estão na Confederação Nacional da Indústria, isso permite um amadurecimento, principalmente por parte da indústria, no nosso entendimento, muito efetivo. O termo de cooperação, ele vai permitir com que outras atividades, como esse seminário que foi realizado, sejam realizadas em conjunto. Há expectativas da CNI, da possibilidade de publicação de compêndios de legislação, há a expectativa da CNI de realização de atividades de capacitação das áreas regulatórias das empresas com a participação da Anvisa e, no nosso entendimento, depois dos ajustes que foram feitos no termo inicialmente proposto, entendemos que há uma possibilidade grande de avanços na integração das agendas da Anvisa em relação ao que a indústria tem de expectativas próprias, né? E que se não devem demandar a Anvisa nenhum ajuste das suas medidas ou dos seus passos, mas pode proporcionar um ambiente de regulação mais seguro na medida em que ele é melhor compreendido por parte dos entes econômicos. Nesse sentido, nós entendemos que o protocolo de cooperação ele encontra grandes possibilidades. Nós excluímos do texto aqueles itens que nós entendíamos que não deveriam compor um protocolo de cooperação entre uma instituição que agrega entes regulados e a própria Anvisa, e temos o entendimento que o termo de cooperação, o protocolo de cooperação tem plena possibilidade de ser aprovado e depois seguido de assinatura, cuja expectativa é que seja feita numa atividade conjunta a ser realizada entre os dias 5 e 6 de dezembro, novamente entre a Anvisa e a CNI. Então, abro para discussão. Jaime. Eu acho fundamental ações como essas estão sendo formalizadas aqui via protocolos de cooperação, como o do CAD, em que a Anvisa de fato pode contribuir e tem subsídios importantes para contribuir com a atividade do CAD, no sentido de garantia da concorrência no setor onde as questões concorrenciais são fundamentais. Acho que existem vários outros órgãos do governo com quem a Anvisa precisa estreitar relações. Uma outra é a SEAI, que é o órgão do Ministério da Fazenda, que com a reforma do CAD vai desenvolver um papel de advocacia da concorrência, né, um papel muito próximo, na mesma área do CAD, muito embora as funções sejam diferentes, com o IPEA, ou seja, tem várias alternativas para buscar parcerias dentro do Poder Público Federal, que certamente vão aportar muitos subsídios para as atividades que são desenvolvidas aqui e para que as decisões tomadas pela Anvisa sejam decisões cada vez mais aprimoradas e com mais qualidade. Eu noto que você mencionou que o protocolo de cooperação com o CAD havia passado por uma avaliação do NUREM, tá? O que eu acho também fundamental, que a área técnica responsável por regulação econômica aqui dentro da Anvisa se manifeste, e já havia manifestado favoravelmente. Em relação à confederação, ao protocolo de cooperação técnica com a CNI, já adianto meu entendimento favorável à aprovação desse protocolo, mas quero fazer algumas considerações em relação a isso.
A primeira consideração é que, tal como passou por uma avaliação do NUREM, um protocolo na área de regulação econômica, seria importante, agora nós vamos aprovar logicamente, mas seria importante que esses protocolos com essas características passem por uma avaliação do NUREG, que é a área responsável por garantia de boas práticas regulatórias aqui dentro da agência. E que também seja a avaliação a respeito da conveniência de assinatura do protocolo seja feita junto com a diretoria responsável por assuntos regulatórios na Anvisa. Um outro ponto importante é que essa política, a política de firmar parcerias e protocolos de cooperação técnica com entidades dessa natureza, seja incluída dentro de uma política em que quaisquer entidades com um nível elevado de representatividade e que possa, de fato, oferecer, com uma parceria, contribuições importantes para a melhoria dos processos regulatórios na Anvisa, todas elas têm oportunidade de participar de processos como esses. A gente vem discutindo, junto ao NUREG e à DIREG, a abertura, em algum momento, de um edital de chamamento para que não só a CNI, como o CNC, como entidades efetivamente representativas de setores regulados da Anvisa, entidades representativas de consumidores, né, possam firmar protocolos de cooperação, porque o aporte de subsídios para a tomada de decisão da Anvisa vai ser cada vez mais importante, dada a elevação vertiginosa que o grau de complexidade da atividade regulatória tem tomado. Então, a assimetria de informação ela ganha uma expressão muito grande nesse contexto, e quanto mais parcerias dessa natureza nós tivermos, tanto melhor. Então, reiterando, acho importante, sim, o protocolo, sou totalmente favorável a ele, e creio que numa próxima, um próximo momento onde protocolos dessa natureza forem ser firmados, eu creio que a gente precisa fazer uma correção de rumo em termos de procedimento. Agenor. Bom, sobre o caso eu já me manifestei, e a questão da SNI eu queria trazer uma outra questão, Bárbara. Eu concordo plenamente que a gente tem que estar próximo e auscultar todos os órgãos representativos do setor regulado. A função de uma agência de regulação é exatamente essa, é fazer a intermediação entre as políticas públicas de governo, entre o setor regulado e entre a população, preservando sempre os interesses maiores da população. Tá certo? Da mesmo modo que nós estamos abrindo, que pode abrir a possibilidade de termos essa proximidade com os órgãos representativos do setor produtivo, nós também temos que abrir essas mesmas oportunidades com os órgãos representativos dos consumidores, da população de um modo geral. Eu, na questão da CNI, eu vou ficar pouco à vontade de aprovar isso e vou votar contra a aprovação desse protocolo de intenção. Por quê? A CNI entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Anvisa no Supremo Tribunal Federal. Agora, se ela entra contestando aspectos da lei que criou a Anvisa, que exatamente visa proteger a população brasileira de um dos maiores males que assola a humanidade no século XX e no século XXI, como é que nós vamos fazer um protocolo de intenção com eles? Eles estão contestando a legalidade regulatória da Anvisa. Como que eu posso fazer um ato que se nós estamos propondo aqui, aprimoramento contínuo das práticas regulatórias e promover a qualificação das empresas reguladas pela agência? Como que eu posso promover o aprimoramento contínuo de práticas regulatórias com uma entidade que está contestando a legalidade da agência? Eu me sinto assim, pouco à vontade, considero vocês pouco à vontade, acho que eles estão no direito deles de contestar. Se os interesses dos associados deles estão sendo prejudicados pela Anvisa, eles têm direito de contestar. Já tivemos ações na justiça que o setor regulado ganhou, já tivemos ações na justiça que a Anvisa ganhou, mas nunca tivemos, e o inusitado foi de quê? Que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma das regras da Anvisa. Então, isso, para mim, é um inusitado.
E eu acho que é uma profunda incoerência nós assinarmos, neste momento, um protocolo de intenção com a entidade que questiona a constitucionalidade da agência. Eu vejo isso uma profunda contradição. Por isso, não tirando o direito deles, amanhã mesmo tem reunião com setores empresariais ligados a eles, inclusive o próprio presidente da entidade que eu vou estar em reunião amanhã representava a CNI no Conselho Consultivo, mas não posso concordar com um protocolo de cooperação desse, exatamente no momento que nós estamos sendo contestado no Supremo a nossa constitucionalidade regulatória. Por isso, eu voto contra esse termo de cooperação. Bom, Agenor, acho que só como a reunião é pública, acho que é interessante informar o público qual é a norma da Anvisa que está sendo questionada. Perfeito. Eu tenho conhecimento, todo mundo tem, mas acho que é bom você... Perfeito. Eu posso dizer, inclusive eu peço o apoio do Max também que diga, a CNI entrou com ação direta de inconstitucionalidade, contestando a prática, contestando a competência regulatória da Anvisa na regulação de produtos derivados do tabaco, que está previsto na Lei 9782 de 99. E o que eu considero isso inusitado é por isso, porque não é entrando contra a Anvisa isso, você está entrando contra a constitucionalidade da lei, e eu queria, inclusive, que o Max fizesse maiores esclarecimentos. Max. Na verdade, a ação direta de inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade do limite legal da agência. E aí, de arrasto, questiona a questão da legalidade e inconstitucionalidade da RDC. Mas, ou seja, ela questiona a competência regulatória do órgão, de se impor limites, proibição por meio de regulamento. E aí, de arrasto, leva em consideração essa questão da RDC. Então, só para fazer uma observação, a questão é maior do que se apresenta. Não, entendi. Eu acho que o Agenor já foi claro em relação a isso também. Eu, particularmente, quando me reuni com a direção da CNI para tratar da proposição do termo de cooperação, a gente até tratou também dessas, que ora é a CNI, ora são associações de segmentos da CNI que entram na justiça contra a Anvisa, né? Acho que a CNI tem lá, que é isso que o Agenor está dizendo, tem lá os seus motivos. Tem lá os seus motivos, que acho, a sua expectativa de direito, né, Agenor? Vamos dizer, tem o direito de entrar porque todo mundo tem a sua expectativa de direito na medida que propõe uma decisão para o judiciário sobre as nossas competências. Eu, particularmente, quando falei com a diretora da CNI sobre esse assunto, eu penso duas coisas. Primeiro, se tem alguma incoerência, a incoerência quem tem de explicar é a CNI, porque se ela indica, de um lado, que tem questionamento sobre a competência regulatória da agência e se propõe a uma cooperação, eu imagino que quem tenha de explicar qualquer incoerência seja a própria confederação, que pela conversa demonstra muito interesse em que nós tenhamos canais de comunicação que sejam mais formais e que permitam à Anvisa um diálogo com a indústria nacional mais global também, uma vez que a CNI é uma confederação nacional da indústria que está aqui no Brasil e nesse termo que o Jaime usou, tem um espectro de representatividade bastante grande com todos os segmentos. Eu acho que é uma oportunidade para a Anvisa se dispor a essa cooperação que não nos subtrai nada, na verdade nos organiza um debate que por vezes é segmentado e você precisa discutir agendas
que são da indústria como um todo, com a indústria de medicamentos, depois com a indústria de produtos para a saúde, depois com a indústria de alimentos, depois com a indústria de cosméticos, depois com a indústria de tabaco, de qualquer outra indústria, e que as discussões segmentadas são muito mais trabalhosas do que se nós conseguimos organizar uma agenda de discussão via a confederação. Então, eu acho importante essa lembrança que o Agenor faz. Esse é um problema que está colocado hoje para o Supremo Tribunal Federal resolver, que, no meu entendimento, não deve indispor a Anvisa a possibilidade de firmar uma cooperação, que não nos obriga a nada, apenas abre possibilidades mais organizadas de um diálogo com o segmento indústria brasileira via Confederação Nacional da Indústria. Mas eu acho que as lembranças são importantes e respeito, claro, a posição do Agenor, que é relevante, sem dúvida alguma. Jaime. Sem dúvida nenhuma, importante a consideração do Agenor. Eu só quero ponderar que nas nossas relações, seja com representações do setor empresarial, seja com representações em geral da sociedade, consumidores, etc., a gente vai se deparar, ora com interesses convergentes, ora com interesses divergentes. Né? E esses interesses divergentes contrapostos, às vezes, por hora, podem levar a questionamentos como esse. Isso não quer dizer que a Anvisa concorda com a ideia de que possa haver inconstitucionalidade na atribuição normativa dela, está sendo providenciada a defesa, logicamente, na ADIM. Claro o entendimento da diretoria colegiada de que as atribuições da Anvisa previstas na lei de criação da Anvisa são todas constitucionais, ou seja, vai haver uma discussão judicial e teremos uma decisão pelo órgão competente para fazer isso, o Supremo Tribunal Federal. Mas também existem pontos de convergência em que pode haver ganhos recíprocos no estabelecimento de determinadas modalidades de cooperação. Né? Dentro de um processo em que se tenta privilegiar dentro da agência transparência de procedimentos, participação no processo regulatório, eu creio que um termo de cooperação com essas características ele é muito bem-vindo, como serão também muito bem-vindos outros termos de cooperação com outros setores sociais, defesa de consumidor, representações específicas de determinados tipos de interesses aqui, relativos a propagandas de determinados tipos de produtos, etc., que possam substancialmente, e não tenho dúvida que é o caso da CNI, oferecer elementos para nós melhorarmos processos aqui, ou troca de experiências no sentido de ganhos de qualidade em termos da regulação sanitária. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Eu já me manifestei favoravelmente, mas aproveito essa segunda fala minha para colocar de novo que só precisamos estabelecer uma política, né, para esse tipo de ação de termos de cooperação, de forma que todos que tiverem a intenção de buscar ter a Anvisa como parceira, e a Anvisa tem interesse como parceiros, no sentido de garantir melhoria de boas práticas regulatórias, processos de participação, etc., tenham uma oportunidade, tal como está tendo a CNI, de formalizar parcerias dessa natureza com a Anvisa. Afinal, nós vamos certamente, independentemente dessa formalização, buscar aporte de informações de todos os setores que a Anvisa considerar relevante dentro dos processos de decisão e não apenas de setores que têm termos de cooperação firmados com a agência. Eu concordo, Jaime, que essas questões que você colocou são relevantes, mas eu queria só destacar 3 questões. Primeiro, as práticas regulatórias da Anvisa hoje, tá certo? Pelo aprimoramento que nós estamos vindo fazendo ao longo dos anos, tem mostrado um nível de transparência e de harmonização e de profissionalismo nas discussões entre o que estamos regulando e aquilo que está regulado, que tem melhorado a eficiência dessas regulações e muito. As próprias consultas públicas, as próprias audiências públicas, as próprias reuniões que a gente faz com os setores,
Eu, por exemplo, digo, tá certo? Sempre disse em todos os lugares. Eu, como sanitarista, por exemplo, não receberia e não recebo jamais a indústria do tabaco. Isso aí é uma questão de política sanitária, como sanitarista. Como agente regulado, nunca deixei de recebê-los, porque eles têm direito de trazer a reivindicação dele, e eu tenho a obrigação de ouvir, tá certo? Mesmo que seja contra, a obrigação de ouvir e me posicionar em cima daquelas questões. As questões que foram colocadas, que você colocou, por exemplo, órgãos de governo como a SEAI, eu acho que é interessante. Nós já tivemos posições antagônicas em relação à SEAI, tá certo? Inclusive, recebemos um documento deles, onde eles contestam violentamente a prática regulatória na área de medicamento e baixaram críticas violentas à política de genérico, que aquilo impedia a concorrência, fazendo alusão que a Anvisa estava atrapalhando a livre concorrência do mercado de medicamento no Brasil. Mas não teve nenhum problema. Nós fomos lá, fomos discutindo, que nós fazemos parte do governo, nós temos direito de dar caneladas uns nos outros para chegar para ver o que é mais importante. Temos contenciosos com outros órgãos de governo? Temos, o INPI está aí. Temos contenciosos, discutimos, temos posições divergentes, mas nós queremos o quê? Tanto num caso como outro, que eles aperfeiçoem os instrumentos, que seja aquilo que seja benefício pela população. Esse termo não nos obriga a nada, mas eu acho profundamente contraditório a gente assinar um termo de cooperação desse, como um dos objetivos é o aprimoramento contínuo das práticas regulatórias, e o órgão contesta exatamente a função regulatória da Anvisa numa ação direta de inconstitucionalidade. Já tivemos problemas na Câmara, no Senado, já discutimos, tem projeto de lei lá tentando tirar da Anvisa, inclusive, algumas competências regulatórias. Temos até projeto de lei sui generis, proibindo a Anvisa de proibir determinada ação. O projeto de lei é um artigo, fica proibido a Anvisa de proibir isso. Não tem nenhum problema. Na questão do tabaco da RDC 14, tem um projeto de lei lá, que na Comissão de Agricultura foi aprovado, na Comissão de Seguridade não foi aprovado, e agora está na Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente isso que eles estão colocando aqui. Mas nós podemos ir lá no Senado, na Câmara, e nós vamos lá e discutimos com os deputados, colocamos as nossas posições, tá certo? Não tem nenhum tipo de problema. Agora, acho uma profunda contradição um órgão que está questionando a função regulatória, a competência regulatória da Anvisa, nós promovermos um termo de cooperação, porque vai ficar sempre a dúvida qual que é a intenção daquele aprimoramento daquela regulação. Vai ficar sempre uma dúvida do que significa aquilo. Como nós sabemos que tem outras proposições aí que tentam tirar competência regulatória da Anvisa, a minha sugestão é que a gente não assine e que espere a posição do Supremo para ver como que a gente pode assinar e dar prosseguimento a esse termo de cooperação. Reafirmo, eles têm todo o direito de fazer isso, tá certo? Acho que eles têm expertise suficiente para que a gente possa, inclusive, desenvolver muitas coisas aqui na Anvisa, mas eu não acho que o momento seja um momento adequado. Quando essa DIN foi proposta? Bom, a proposição do Agenor é clara no sentido de aguardar a manifestação do Supremo em relação à DIN que foi proposta pela CNI antes da aprovação do termo de cooperação. Eu sempre tenho uma postura de simplificar um pouco as coisas, né? Correndo o risco sempre de ser entendido como muito liberal diante de determinadas situações. Se não houvesse a DIN, nós íamos estar falando aqui de um termo de cooperação que nem faz a CNI aderir à Anvisa e muito menos propõe uma adesão da Anvisa à CNI. Apenas formaliza canais para que as duas instituições, cada qual com a sua expectativa e a sua competência, possam promover
alguma interação que resulte em melhorias na questão regulatória. Esse é o objetivo expresso do termo de cooperação. Bom, a DIN apareceu depois das discussões, não faz 3 semanas que nós estamos discutindo esse termo de cooperação. Aqui está em discussão há 1 ano e pouco, acho, porque foram vários textos, várias propostas que foram, que voltaram, passa daqui, passa de lá, e chegou a um acordo final, aí, acho que mais ou menos há 1 mês e meio, 2 meses, no texto dessa cooperação. Né? Eu ainda tendo a ter uma compreensão de que uma cooperação efetiva talvez pudesse fazer com que a própria CNI compreendesse de maneira mais clara qual é a competência da Anvisa e o que é que a regulação da Anvisa pretende fazer. Né? Então, a DIN foi proposta de 6 de novembro, quando esse tema, inclusive, já estava na pauta da reunião da diretoria colegiada. Né? Então, é importante ressalvar isso, que uma coisa não aconteceu no mesmo momento da outra. A DIN foi proposta agora. E o processo desse termo de cooperação, ele é já de 1 ano atrás. Bom, eu continuo achando que a contradição fica por conta de quem está propondo o termo de cooperação de um lado e entra com essa ação do outro lado. E acho ainda que em nenhuma das cooperações, de fato, a BIMO já propôs cooperação, a Associação da Indústria de Material Médico, o próprio Sindusfarma já propôs, e a Anvisa não fez cooperações pontuais com cada uma das entidades. E aí nós buscamos o caminho de construir uma cooperação com a confederação que pudesse falar com todo mundo, como já disse, talvez como uma possibilidade de uma cooperação com a Confederação do Comércio, né? Que pudesse abrir um diálogo mais amplo. Eu tendo a perceber isso, né? Mas gostaria de ouvir do Max se, do ponto de vista jurídico, isso cria alguma... Porque não é um termo de cooperação que faz ninguém aderir a ninguém se vincular a ninguém. A CNI vai continuar, mesmo se não tivesse entrado com a DIN nessa semana, depois do termo de cooperação, se algum dia ela achar que deve entrar com uma ação de constitucionalidade contra alguma coisa da Anvisa, ela vai continuar podendo fazer isso, assim como a Anvisa vai poder continuar multando indústria, fechando indústria, caçando registro, negando registro, que é o trabalho que a gente tem de fazer, e que a cooperação não delimita aquilo que nós vamos poder continuar fazendo ou não no campo da regulação em relação às indústrias. Não, de forma alguma. É um protocolo de cooperação técnica. A própria natureza jurídica são contribuições no sentido de uma regulação mais aprimorada, que vão ser consideradas pela agência, que podem ser acatadas ou não, sem mencionar que, pela própria natureza do Instituto, a qualquer momento pode ser denunciado por uma das partes e cancelado o acordo, o ajuste, a cooperação. Então, de forma alguma, vincula e engessa a agência nesse sentido. E aqui é mais uma questão de conveniência e oportunidade da agência em celebrar o ajuste. Se a diretoria entende por bem, nós podemos fazer mais uma rodada, mas fica... Porque eu acho assim, se nós partirmos para uma postura de que quem tem contencioso com a Anvisa, nós não nos relacionamos, nós vamos cancelar a ida no encontro anual da BIMED em São Paulo, que foi a última ação indigesta que nós sofremos na justiça de uma entidade que congrega algum segmento econômico. E nós não nos relacionamos com ninguém, porque eu acho que não tem nenhum segmento econômico que ainda não tenha algum contencioso de discussão sobre competência da Anvisa. Eu sei que praticamente todos têm, né? Se é não por propaganda, por regulação ou por outra coisa. Mas eu tenho muita compreensão da importância daquilo que o Agenor está colocando. Estou discordando do Agenor.
Dizendo, eu só estou querendo discutir se o passo que nós estamos dando, de fato, ele pode ser desastroso ou não diante dessa situação da ADIM. O Agenor está pedindo para falar. Eu até perdi o que eu ia falar, mas a questão é a seguinte, Barbara, eu acho que as outras ações todas que nós tivemos foram questões pontuais. E por causa dessas questões pontuais, eu pelo menos, nunca deixei de apoiar qualquer movimento que pudesse favorecer a melhoria das relações com qualquer setor, independente de qualquer coisa. Dei o exemplo da indústria do tabaco. Eu negociava, ia conversar com eles quando nós tínhamos várias ações na justiça contra eles, mas ações pontuais. Agora, essa tem uma qualidade diferente. É isso que eu estou colocando. O que está aqui em jogo é a constitucionalidade da lei que cria a Anvisa. Então, por isso que eu estou colocando esse meu posicionamento. Não é uma questão com a Abimed especificamente, não é uma questão com uma empresa de agrotóxico que entra na justiça porque acha que o produto dele não deveria ser tirado ter o registro cancelado, não é contra a empresa que acha que a fiscalização na área de agrotóxicos não deva ser publicizada, não é nada disso. Mesmo quando essas ações aconteciam, eu sempre estive disposto e sempre conversei com todos e nunca deixei que essas ações prejudicassem a relação que nós tivemos com o setor. Só que essa ação, ela tem um aspecto qualitativo diferente. O que ela está questionando é a constitucionalidade da lei da Anvisa, uma lei que foi aprovada durante a convocação extraordinária do Congresso, em janeiro de 1999, por aclamação de todos os partidos presentes naquele momento. Tá certo? Então é isso que eu estou colocando. Muda a qualidade da questão. E o segundo aspecto eu quero dizer é o seguinte, e é uma questão que eu sempre disse aqui, né? Decisão da diretoria colegiada, no caso específico, que nós somos só 3 diretores, tanto faz, se é 3-0 como 2-1, é uma decisão da diretoria colegiada. Assim como é decisão do Congresso. O Congresso vota, ele não tem que ter unanimidade, como é a decisão do Supremo, quando vota não tem que ser unanimidade, é a decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, do Congresso Nacional, de qualquer agência. O que vai sair vai ser assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um termo de cooperação ou não aprovou o termo de cooperação. Quando for publicado, isso aqui vai ter, mas a hora que falar assim, olha, o protocolo de cooperação com o CAD foi aprovado pela diretoria colegiada. As pessoas não querem saber se foi 3-0 ou 2-1. Mas eu gostaria só de reafirmar isso. Qualitativamente, essa ação do CNI não tira o direito deles de entrar na justiça para defender os interesses dos associados dele. Eu acho que ela tem um viés altamente perigoso no momento em que algumas ações da Anvisa estão sendo fortemente questionadas porque acham que a Anvisa tem um viés regulatório, eu diria, como dizem alguns, muito radical na defesa de alguns interesses que estão presentes quando a gente tem que trabalhar na questão da proteção à saúde das pessoas. Então, acho que qualitativamente é uma questão diferente. Por isso eu gostaria só de encaminhar. Eu voto contra esse protocolo. O pedido da ADIM, especificamente, ele questiona a constitucionalidade do inciso 15 do artigo 7º, que trata da proibição de fabricação. Ela entende que esse dispositivo que permite à Anvisa, quando verificada violação à legislação pertinente ou risco iminente à saúde, possa proibir a fabricação, distribuição, armazenamento. Ele entende que esse dispositivo, segundo eles, é um cheque em branco para a Anvisa, um poder normativo, um cheque em branco, que ela pode fazer o que bem entender nessa situação. Ele entende que isso é inconstitucional, fere inclusive a questão da separação dos poderes, que isso é competência do poder legislativo. É esse o ponto da ADIM, que por arrasto aí questiona não só a RDC 14 do tabaco, como outras que existem aí, porque que proibiu, ou como sibutramina, como uma série de outros RDCs. E assim, parece-me que é esse o entendimento do Agenor. Ele está levando em consideração essa questão. Eu queria só para complementar isso que você colocou, só trazer à tona
a discussão que houve na tramitação da medida provisória 540, que depois foi transformada em lei 12.546. O plenário do Congresso Nacional rejeitou todas as emendas, tá certo, que falava sobre aditivos apresentadas pela indústria do tabaco naquela ocasião. Então, eu posso inferir que se o legislativo falou isso, e eu não concordo com isso, ele pode falar assim, não concordo, porque isso está errado do ponto de vista da saúde pública, ou não concordo, porque isso é atribuição de uma agência aprovada pelo Congresso Nacional, que tem o papel de regular isso. Está lá. Inclusive, os depoimentos e as defesas, todas falaram exatamente isso. Os defensores, para rejeitar aquelas emendas, disseram que quem tinha que fazer isso era a Anvisa, que estava previsto em lei. Então, se aquilo foi rejeitado, eu posso subentender, dentro da minha ignorância jurídica, que isso aí está atribuído à Anvisa, esse papel regulatório. Não, eu vou pôr em votação ainda. Então, não, aliás, o Jaime, eu como trouxe o assunto para a pauta, eu acho que é importante, primeiro, deixar claro isso, né, que quando esse assunto veio para a pauta, nós não conhecíamos a proposição da Confederação da Indústria dessa ADIM. Acho que é relevante, sim, que eu possa ouvir das pessoas que trataram comigo dessa cooperação ao longo desse tempo todo, qual é o entendimento da CNI. O termo de cooperação aqui, ele é um contrato que vai finalizar um processo que se iniciou há um ano atrás. E no meio do caminho, a CNI tomou essa decisão, que eu acho que o Agenor está chamando a atenção, que é relevante, e eu vou pedir aos diretores a autorização para que esse item da pauta eu possa retirá-lo. Vou discutir com a Confederação e com as pessoas que trataram comigo ao longo desse tempo do termo de cooperação, e vou trazer de volta uma posição à diretoria, tendo ouvido da minha contraparte qual é o entendimento da própria CNI em relação a isso. Claro que, no meu entendimento, isso vai enriquecendo ainda mais qualquer possibilidade de cooperação que fica sobre a mesa de maneira clara, objetiva, entendidos os propósitos das partes. E aí eu não vou sequer submeter a votação e estou retirando da pauta. Vera, você cuida disso para a gente pegar o processo e remarcar uma reunião com a CNI? Sim. O pessoal que tratou, a Mônica, o pessoal dela, para vir conversar. Acho que aproveita já a acatar a proposição do Jaime, no sentido de já ouvir, inclusive, as áreas. Eu acho que tem que ouvir o NUREG, porque é um termo de cooperação que dá para ouvir pontualmente todas as áreas, uma vez que envolve todo mundo. Na verdade, então, a CNI representa segmentos da indústria e todos os setores, né? Então, mas eu acho que tem que ouvir um e outro aqui no caso, viu, Vera? Aí a gente retorna para a diretoria com essas posições todas, inclusive com uma análise mais clara em relação a essas preocupações que o Agenor muito bem levantou hoje aqui. Bom, a gente passa para o item 211. Agenor, acho que 211 é uma RDC e uma instituição normativa que tratam do mesmo tema. Eu acredito que seja por isso que, mais uma vez, está aqui conosco o doutor Paulo Cury e a Solange e mais os membros da equipe.
Paulo, é outra proposta de mudança da estrutura da GPAF? Já... Ah, então tá bom. A Solange não foi viajar ainda, Genor? Nós aprovamos uma viagem dela hoje, ela ainda não foi. Essa proposta... Com a palavra, então, a Solange e o Paulo. Solange. Sim. Não, eu quero aproveitar esse momento para dizer desta resolução. Eu acho que é um avanço no sentido da facilitação. Eu vou ligar agora. Bom, só como introdução, é um compromisso, é o reforço de um compromisso que nós assumimos já desde quando assumimos a gerência geral, é de transformar os regulamentos que embasam a nossa atividade no sentido da facilitação. A burocracia, ela é muito sedutora, e quanto maior a burocracia, mais seguros estão os técnicos quando eles emitem alguma opinião. Então, buscar o meio termo entre a salvaguarda da saúde pública e a agilização dos processos burocráticos para que as empresas possam trabalhar, esse tem sido o nosso norte desde a época que havia diretorias supervisoras. E então nós continuamos com essa linha de buscar em toda a regulamentação que existia e que dá suporte à atividade em portos, aeroportos e fronteiras e recintos alfandegados, a facilitação e a simplificação sem perder de vista a garantia da segurança sanitária. Então, esta aqui é mais uma resolução que busca facilitar o relacionamento entre o setor regulado e a execução das competências da Anvisa. Então, vou passar a palavra aqui para a doutora Solange, nossa gerente de inspeção de produtos, que possa apresentar essa proposta. Boa tarde a todos. A proposta de resolução diretoria colegiada, ela dispõe sobre a autorização de funcionamento das empresas que executam as atividades de prestadoras de serviço em PAF, em portos, aeroportos e fronteira. Especificamente, as atividades de importação terceirizada, prestação de serviços de interesse de saúde pública e armazenagem de produtos. São os armazéns, os recintos alfandegados. E a instrução normativa, ela institui o peticionamento eletrônico de AF. Essa proposta de RDC, ela revoga as resoluções 345 de 2002, que regulamenta a autorização de funcionamento das empresas prestadoras de serviço. A 346, que trata da autorização de funcionamento e autorização especial das empresas armazenadoras dos recintos alfandegados. E a RDC 61, alterada pela 11 de 2007, que regulamenta a AF das empresas importadoras por conta e ordem e também por encomenda. A ideia foi consolidar, tá, as três regulamentações em uma única, com o objetivo de simplificação, tanto para o setor regulado quanto para os nossos fiscais que atuam na atividade de fiscalização sanitária. E a instrução normativa institui peticionamento eletrônico para as mesmas atividades, com o objetivo de simplificar e facilitar a concessão, renovação das AFs, já que vamos dispensar a entrega de documentos. As principais mudanças.
A AF de prestadora de serviço, ela hoje ela é concedida por filial, por estado. Tá? Não é concedida por matriz, pela matriz. E de acordo com a Lei 6360, a AF deveria ter a abrangência nacional, ou seja, a AF ser concedida para a matriz. Essa é a principal mudança na regulamentação. Com o objetivo de não trazer nenhum prejuízo às atividades das empresas, nós estamos prevendo uma transição de 180 dias para que as empresas possam se regularizar. Porque em algumas situações, a empresa matriz hoje não possui AF. Quem possui a AF é a filial. Peticionamento eletrônico. O processo será totalmente eletrônico, sem tramitação de documentos. A princípio, o peticionamento manual vai ficar disponível, até que a gente tenha 100% implementado e também a adesão das empresas. Não consigo mudar. Acabou? Não. Não, volta, vai. Aí, tá. As vantagens. As vantagens para o setor regulado. Simplificação do pleito de concessão e renovação. Ele vai fazer tudo no sistema, não vai precisar entregar, protocolar documentos na Anvisa. Maior agilidade no protocolo, ele pode fazer lá no próprio escritório dele. Diminuição de erros por peticionamento, já que os códigos de assunto estão vinculados à atividade da empresa, isso vai reduzir drasticamente os erros que hoje ocorrem. E a redução de gasto com correio, com impressão, que também hoje é um pedido das empresas em função do grande número de cópias de documento que eles são obrigados a protocolar. Para a Anvisa, a simplificação da análise técnica, já que vão estar todos os documentos no peticionamento eletrônico. Nós também reduzimos alguns documentos que antes eram exigidos. Hoje, nós estamos exigindo apenas aqueles documentos estritamente necessários à análise da Anvisa. Redução do tempo de resposta, porque já que vai ser eletrônico, a gente acredita que vai ter uma redução considerável, a exemplo do que já aconteceu no peticionamento eletrônico de farmácias e drogarias. Rastreabilidade eletrônica de todo o processo, já que vai estar no sistema, não tem como se perder um processo. E redução dos custos da Anvisa com o arquivamento, que hoje é um problema de PAF local para arquivar documentos. Então, a princípio é só isso. Que está na nota técnica. Não, foram 187 consultas, das quais, lembra, 106 não foram acatadas, porque algumas não tinham previsão legal, não traziam nenhum tipo de benefício para a concessão, e foram 74. Foram acatadas. Né, 74? São 70 e poucas. Então, 81 foram, Então, é isso. É porque estava na nota e eu não trouxe. Eu só queria complementar, né, que essa proposta foi uma proposta trabalhada, né, por um grupo de trabalho. Foi tá certo? Criado um GT, foi criado um GT de iniciativa, foi com a participação dos técnicos também das coordenações, foi apresentado para o setor regulado. A Gerência Geral de Inspeção participou, a GGIMP participou, todas as áreas envolvidas tiveram a participação. A GGIMP, a GEGAR, ainda ontem mesmo nós tivemos uma reunião com a GEGAR, porque afeta diretamente o trabalho da GEGAR na questão dos códigos de assunto, do peticionamento eletrônico. Tá certo. E foi um trabalho que demorou aproximadamente um ano. Um pouco mais de um ano para ser consolidado. Então é isso, fica aí à disposição para as dúvidas que, se houver
dos colegas diretores. Eu tenho umas observações a respeito de alguns itens do texto. Que, na verdade, são observações que procuram harmonizar certas disposições aqui com as disposições das outras revisões de regulação de AF que a gente tem feito, que tem sido apresentada aqui na diretoria colegiada. Uma é de AF de farmácia e drogaria, a outra que está em fase de conclusão pela DGIMP de concessão de outras AFs, que não de farmácia e drogaria. E há pontos aqui que estão um pouco diferentes em termos de uniformização de política da Anvisa a respeito de AF, e aí eu queria ponderar com vocês para saber o histórico de por que isso consta aqui, porque pode ter alguma razão específica. Tá? Artigo 4º, incisos 6 e 7. Tá? Tratam a AF e a AE como atos privativos da Anvisa. Tá? De fato, eles são atos de atribuição da Anvisa, enquanto não, eventualmente, forem delegados. Havendo delegação, logicamente, a Anvisa transfere uma competência que é originalmente dela. É uma questão para a Procuradoria e também para vocês, para saber se há necessidade de constar privativo aqui, porque nas outras propostas de AF, o que eu solicitei para a área técnica fosse que retirasse esse privativo, porque, na verdade, passa a impressão de indelegabilidade desse tipo de ato, o que não é a realidade legal, né? Na verdade, a gente pode delegar. Esse ponto eu queria conjugar com outro ponto, que é o artigo 25. Tá? Que também sugere uma competência da Anvisa, exclusiva da Anvisa, a respeito da inspeção sanitária 25. Tá aqui na cópia que eu tenho. Não, é que teve uma do texto que nós recebemos para então, esse último que vocês mandaram, tem uma mudança. Tá, então temos a seguinte questão. O texto que estava na pauta, esse artigo que está na numeração de vocês como 23, consta como 25, que me leva a crer que houve duas exclusões. Eu precisava conhecê-las. A numeração estava errada? Bom, então o artigo 23 da última minuta distribuída. Tá? Aqui também é um dispositivo que sugere uma competência exclusiva da Anvisa para a inspeção sanitária desses estabelecimentos, desses recintos, para os quais a gente vai emitir AF. Tá? Conjuntamente com o técnico da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. Assim, não precisa ser assim necessariamente. Certo? Se em algum momento a vigilância for da política da Anvisa fazer com que essas inspeções sejam compartilhadas com estados e municípios, não precisa ser acompanhado por ninguém da Anvisa. Executam-se os estados e os municípios, não é? Então, vamos supor que em algum momento a Anvisa decida descentralizar esse tipo de atividade. Esse 23 ou 25 teria que sair daqui. Então, assim, o que eu estou ponderando já poderia não estar, certo? Já que é uma norma nova, etc. Não? Não, eu creio. A minha ponderação a gente está editando uma norma nova, revendo toda a legislação de AF. Então, quanto mais a gente puder fazer essa norma de forma a não precisar alterar proximamente ou oportunamente, talvez seja melhor. Então, aquela questão da privativo
com essa questão do 23, eu acho que é uma questão a ser ponderada. Tá? Um outro ponto que eu queria levantar é o seguinte. Parágrafo 3º do artigo 15. Tá? Existe aqui uma vedação para a importação por terceiros, tá, dos produtos com controle especial da 344. Eu queria entender a origem dessa vedação, porque de fato pode existir alguma razão para isso. Mas por que eu estou ponderando isso? Porque hoje mesmo nós revogamos aqui um dispositivo de uma RDC que previa a impossibilidade de importação de produtos biológicos por terceiros, que é uma norma que em algum momento se chegou à conclusão... Não, para mim está claro. Tá? Chegou-se à conclusão de que essa vedação de importação por terceiros, desde que é autorizado, né? Não estamos falando de terceiro não habilitado, estamos falando de terceiro habilitado, tá? Não se justificava tecnicamente. Tá? Agora, eu precisava entender o porquê que foi incluído essa vedação aqui. Pode ser que haja uma razão, tá? Que o grau de controle exigido sobre os produtos da 344 justifica isso aqui, mas eu preciso entender a origem dessa disposição. Um outro ponto é o seguinte: em todas as outras revisões de RDC que nós estamos fazendo, de AFs, em que existe a necessidade de renovação de AF, está se adotando um modelo no qual, desde que feito o protocolo da renovação dentro de uma janela, e não havendo manifestação da Anvisa até o final da validade, existe uma renovação automática, o que eu acho uma política muito adequada, especialmente considerando a finalidade da AF, especialmente considerando as filas de AF que a gente tem, etc. Né? Eu vejo que alguns tipos de AF aqui que estão previstos na resolução, eles não são nem sequer renováveis, mas existem AFs aqui cuja renovação é anual. Então a minha questão não podemos utilizar esse modelo de protocolo dentro da janela, não manifestação, renovação automática aqui também? Né, porque a gente teria uma uniformização com o modelo de emissão, de renovação de AF que a gente está usando para farmácias e drogarias e que vem na proposta da GGIMP para essas outras atividades que exigem AF. Tá? Outra observação, eu estou com elas anotadas aqui, depois fica fácil de, se precisar, de conversar. Outra observação minha é a seguinte: eu vejo que tem um peticionamento eletrônico excelente. Os ganhos são gigantescos com a utilização desse tipo de instrumento. Agora, eu queria saber o seguinte: esse sistema de peticionamento eletrônico está pronto e operante? Por que o meu questionamento? Porque o último dispositivo, o penúltimo dispositivo da instrução normativa que está acompanhando essa RDC diz o seguinte: a utilização da opção do protocolo eletrônico online poderá ser utilizada a partir da sua disponibilização. O que me sugeriu que nós ainda estamos numa etapa intermediária de implementação desse instrumento eletrônico. Não sei, eu gostaria... Né, inclusive, teve uma outra proposta aqui de RDC, que foi a proposta de RDC de AF de farmácia e drogaria, onde surgiu essa dúvida. Eu tirei a proposta de pauta e oficiei formalmente a GGTIM para dizer quando teremos o sistema. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a anos. Né? A notificação de alimentos foi assim também. Então, assim, em outros casos, a gente já optou por botar a norma na rua, quando a norma, né, já está com todo o aparato instrumental, etc., ponto para ser cumprido, para que a gente não crie uma expectativa e não gere uma demanda artificial, porque essa norma na rua, automaticamente a demanda se desloca para a GGTIM, né? E a GGTIM, a gente tem nossas políticas de prioridades em relação não que isso não seja uma prioridade, pode ser uma prioridade, mas é importante a gente saber exatamente se nós temos o sistema já a ponto de ser utilizado ou não nesse momento.
No mais, eu acho que a norma tem evoluções enormes. Essa possibilidade de... Possibilidade não, na verdade é uma adequação, né, de não fazer a AFS por filiais, fazer uma FE da matriz e as demais haver cadastro. Quer dizer, eu acho que todas as situações de onde a Anvisa puder aproveitar esse modelo, em que é uma AF com filiais agregadas, porque tem casos em que não dá, que a lei falou por estabelecimento, que não é o caso aqui, pelo que eu vi é por empresa, devem ser aproveitados mesmo, porque isso, nós não temos perdas em termos de gestão sanitária, certo? Isso significa redução de custos para o setor, significa coisas importantes. Então, são esses meus pontos de observação. No mais, eu acho a norma muito boa. Vou pontuar as questões que você falou, vou tentar fazer na ordem. A questão da autorização do ato privativo é que realmente não foi pensado pela área a questão de uma futura delegação de competência, né? Posso fazer uma observação a respeito desse ponto. A competência privativa ela é delegável. A competência exclusiva que não é. Então, acho que na linha do que você questionou, doutor Jaime, não há prejuízo. Daí. O parágrafo 3º do artigo 15. A autorização de funcionamento concedida para as empresas importarem por conta e ordem e por encomenda, a importação terceirizada, ela não é concedida à tá? Então, não tem como as empresas fazerem esse tipo de importação terceirizada hoje. Tem a portaria 344, que regulamenta a questão do controlado, a portaria 6 e a 81 também, ela veda a importação terceirizada de substâncias e medicamentos controlados. Aí no parágrafo 4º diz que a importação de que trata o parágrafo 3º somente será permitida entre empresas detentoras de autorização especial AE concedida pela Anvisa, quer dizer, é aquela autorização especial concedida pela GGIMP. Porque essa concessão de AF da GGPAF é somente para aquelas empresas comerciais, importador e exportador, as tradings, que fazem somente essa comercialização e a importação. A questão do 23 também foi, nós não pensamos nessa delegação. A ideia de colocar dessa forma foi também para esclarecer os nossos servidores na competência de quem é a competência de fazer inspeção, porque na questão das prestadoras de serviço nós temos várias situações em que a empresa está no município, não está dentro de PAF, mas ela executa a atividade dentro de PAF. Então sempre fica aquela dúvida, vamos inspecionar no município, não vamos inspecionar. Então nós colocamos, ou conjuntamente com os técnicos da Vigilância Sanitária Municipal. Aí eu não sei juridicamente se para tirar ou não. Primeiro, entrando na discussão, né, em relação aos demais itens, eu entendo a preocupação do Jaime e, de maneira geral, independentemente deve haver especificidade em relação a produtos controlados. Eu acho que nós temos de manter uma coerência. Há uma expectativa, isso tem que deixar muito claro para todas as áreas, uma expectativa da diretoria colegiada de descentralizar a concessão de AFs. Isso nós reafirmamos, inclusive hoje, pela manhã, isso na reunião aqui. Então, qualquer ato normativo nosso que trate de AF deve deixar essa perspectiva retratada. Eu acho que isso é fundamental, importante, tem que esclarecer essa questão do privativo. Eu tenho certeza que o uso do privativo aqui tinha o intuito de exclusivo. Viu, Max? Eu tenho certeza que o uso de privativo aqui tinha o objetivo que fosse exclusivo. Então, eu acho melhor
esclarecer isso definitivamente, porque se deixar privativo, nós um dia vamos ter de fazer ou uma nota técnica, ou um parecer, ou alguém vai dizer que alguém está descumprindo uma resolução de diretoria colegiada, porque o que se pretendia é exclusivo. Saiu errado, saiu privativo, porque eu também sempre tive o entendimento que privativo era privativo e ponto. Mas ainda bem que nós temos aqui você para nos... Aquilo que o Agenor fala sempre, essa não é nossa praia, ele não. Então, eu estou sugerindo que, de fato, onde houver qualquer entendimento que a concessão de AF é um ato exclusivo ou ainda privativo da Anvisa, a minha proposição é que se retire. Em relação à questão da importação, acho que tem aí uma questão, se tem uma vedação legal, é uma coisa. A minha proposição é que, se não tem a vedação na lei, não vamos nós criarmos a vedação numa RDC, em relação aos produtos controlados. Em relação a esse ponto específico, o que eu entendi é o seguinte, a 344 não prevê a emissão de AE para quem não é detentor do registro do produto. Então, assim, aparentemente, pelo que eu entendi, não adianta tirar essa vedação aqui, porque quem não é detentor do registro não vai ter AE. Importar. Não vai importar, pelo que eu estou entendendo a explicação. Não, eu acho que por isso que eu estou entendendo que isso está resolvido dessa forma. Quanto ao 23, eu acho que, de novo, aqui, cria essa coisa da exclusividade. Aí a proposta é excluir, então, esse artigo. Não, eu não acho que excluir, que a inspeção sanitária para verificação deve ser realizada por servidores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Habilitados pertencentes ao sistema. Eu ia propor que fosse excluído o item. Porque, na verdade, senão a gente vai ter que entrar numa discussão de quem aqui. E essa discussão de quem não é necessária. Sim, até porque essa inspeção só pode ser feita por quem pode exercer o poder de polícia. Seja quem for. E a proposição é retirar. Bom, estou entendendo também que, superados essas questões, haver entendimento da diretoria em relação a isso, nós poderíamos aprovar a norma. Aí a pergunta seguinte é, como ficamos em relação à questão do sistema? Jaime ainda... Observações que eu havia feito, né? A questão da renovação automática. Não, entendi. Essa harmonização dessa norma com as demais que tratam de AF, que eu acho que é possível também, acho que não há nenhuma discordância em relação a isso, até porque isso facilita o trabalho de todo mundo, né, Solange? Então, mas eu estou entendendo que também não há nenhuma contraposição da área, e nem do Agenor, e nem minha, em que seja incluído esse dispositivo. Não, o que tem são problemas a nível de sistema mesmo, porque a PAF tem características diferentes da GGIMP. Então, é completamente diferente a lógica. Agora, a questão do prazo. O sistema de peticionamento eletrônico, ele está pronto. Só que a GGTIM precisa de um tempo para colocar no ar. Foi isso que nós conversamos ontem com o Edivar. A publicação saindo hoje, ele precisa estimar o tempo que ele vai colocar isso em produção. Ele não conseguiu definir para a gente um prazo concreto, 5 dias, 10 dias, a minha em proposta, torno de 30 A minha proposta dias. É contrária, a gente ou não aprovar enquanto ele não definir esse prazo, ou aprovar e condicionar a publicação a que ele informe, a que a publicação só ocorra quando estiver funcionando, porque o Jaime tem razão, que cria toda uma expectativa, como aconteceu em outras situações. A última que eu me lembro foi a questão da emissão dos certificados para exportação automática, que nós fomos
absolutamente convencidos de que as empresas no outro dia iam poder entrar no sistema e tirar, e isso até hoje ainda não acontece com regularidade. De alimentos isentos. Isso. Então, eu estou perguntando, Jaime, tem mais alguma consideração, algum outro item? Então quais são as adequações, não é isso? Mas é só para ver se nesse caminho tem consenso, aliás, ou não, ou se dá para votar, pelo menos para aprovação. Eu prefiro, vou acompanhar vocês, prefiro sempre votar que as normas sejam trazidas para a diretoria colegiada, já prontas para serem votadas e publicadas. Certo? Mas não me oponho a fazer a aprovação e administrar a publicação junto com a disponibilidade do sistema. Bom, então, quais foram Acompanha. Quais foram as questões levantadas aqui para deixarmos claros? No inciso 6 do artigo 4º, a exclusão, 6 e 7, a exclusão de ato privativo. Ato contendo permissão para ato da agência contendo permissão. É isso, Jaime? Ato da agência, da Anvisa, contendo a permissão. Temos a supressão do artigo 23. A inclusão de artigo com o dispositivo de renovação automática que deve ser copiado da norma já aprovada para... É o artigo 7º, então o artigo 7º tem que ser revisto para que haja uma uniformização de modelos entre AF GGIMP e AF Portos e Aeroportos. É o artigo 7º. E a publicação vinculada à disponibilização do sistema. Eu só pediria, Solange, que essa adequação do artigo 7º você ajustasse com o NUREG e com a GGIMP, que já trabalharam nesse dispositivo transitório em relação às outras AFs. E aí, manda a cópia final do texto para os diretores, quando for para encaminhar para assinatura, para a gente ouvir de todo mundo, se tiver alguma ponderação, resolver isso. Certo, Jaime? Então... Vamos lá. Pontos, o artigo 12 da instrução normativa conexa a essa norma vai ter que ser revisto, porque não vai ser a opção do protocolo eletrônico a partir da disponibilização, né, não vai ser mais necessário isso aqui. E é conveniente também que, já que a publicação vai aguardar a disponibilização do sistema, que só se faça uma última leitura, a área técnica faça uma última leitura para ver se não tem outros dispositivos onde ficou a palavra privativo, onde sugeriria competência, etc. Eu, pelo que eu vi, não há, tá? Mas a leitura foi mais rápida do que eu gostaria de fazer. Então, só dá uma olhadinha nisso. Ficaram claras para a GGPAF quais são as tarefas, né? E, em todo caso, encaminhar para todos os diretores o texto final, e antes da assinatura eu vou aguardar os diretores a qualquer ponderação, e assim que vocês receberem, se não tiver ponderação, para mim está ok, porque aí vai só depender mesmo da GGTIM. Mas eu acho que é importante a GGPAF já hoje buscar com a GGTIM, informá-la que foi essa a posição da diretoria, que ele precisa definir a data para que a norma seja encaminhada para a publicação. Vera, você quer falar alguma coisa? Quando tiver o ok da GGTIM, a GGPAF encaminha, porque quem vai controlar isso com a... Bom, nessas condições eu submeto então a proposta de RDC e a proposta de instrução normativa à apreciação dos diretores. Jaime. Aprovada. Agenor vai falar que ele está muito de acordo. Estou de acordo. Então ficam aprovadas as duas proposições de normas por unanimidade. A gente passa imediatamente ao item
intervalo de 5 minutos. Então, ficou suspensa por 5 minutos a reunião. Da Corec GGMed, nós temos um pedido de... os itens foram suprimidos da pauta: 2214, 2215, 2216 e 22115. Os diretores já receberam os pareceres da Corec, e eu de pronto informo aos diretores que em todos os processos a minha posição como relator é de acatamento aos pareceres que foram apresentados pela coordenação de instrução e análise de recursos, a Corec da GGMed. Nesse sentido, eu gostaria de, para dar mais celeridade ao processo, garantindo aos diretores as informações necessárias para tomar de decisão, que já chegaram aos senhores na semana passada, sugiro que nós façamos uma dinâmica de votação, haja visto que não há solicitações de manifestações orais, em que eu possa fazer a verificação junto aos diretores se há alguma ressalva ou algum destaque nos itens 2211, 1213, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. Isso. Tem destaque ou não? De minha parte, nenhum destaque, e acompanho o relator em todos eles. Jaime. Acompanho o relator. Então, ficam aprovados os pareceres da Corec nos itens 2221, 123, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, conforme os pareceres recebidos pelos diretores e a minha manifestação de acatamento das posições da Corec. O mesmo procedimento eu sugiro para os itens 2221 a 2223, cujo relator é o Agenor. O Jaime, desculpa. Jaime, que você nos indique se os seus votos vão no mesmo sentido da coordenação de análise de recursos da GGCOS, para que nós possamos fazer análise em bloco também. São processos, recursos relativos ao processo da GGCOS, e o meu voto acompanha nos 3 casos. 3. São 3. A sugestão de decisão proposta pela Corec GGCOS. Bom, diante disso, eu pergunto se há, Agenor, algum destaque em relação aos votos já recebidos na semana passada. Não havendo, eu coloco então os pareceres em votação. Agenor. Acompanho o relator. Então ficam aprovados os processos e os pareceres do relator, os votos do relator por unanimidade nos itens 2221, 2222, 2223, e dessa forma, às 16 horas e 26 minutos, nós encerramos a reunião aberta ao público da diretoria colegiada Anvisa de número 11 de 2012. Agradeço a presença de todos, a atenção e o apoio. E dessa forma, então, pedindo lá para o pessoal desligar os negócios, a gente vai reabrir a reunião ordinária
estava de manhã. Eliana, aquela minha pauta da manhã tinha ficado aí?